Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 6 de São Lucas, ele nos apresenta 4 graças a serem pedidas. Seria importante que nós compreendêssemos bem a riqueza do que aqui é apresentado, para que nós, na nossa oração pessoal, ou seja, na nossa ação de graças, quando ali, tendo recebido Jesus na Eucaristia, nós pudéssemos suplicar estas graças e pedir a Ele a graça de querer o que com a boca estamos suplicando, mas também na nossa oração pessoal, desde agora, ao ouvir esta palavra. Mas precisamos compreender o que é que está sendo apresentado. Logo aqui, no início, no versículo 20, do capítulo 6 de São Lucas, diz: Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres. São Leão Magno, ele meditando sobre as bem-aventuranças, ele faz observações muito precisas e que são importantes para que nós compreendamos em que consiste a bem-aventurança, para que nós não tenhamos a ideia de que, por exemplo, que a simples ausência de posses nos faria bem-aventurados. Ele diz que o termo em si, dito apenas bem-aventurados os pobres, é ambíguo, palavras suas, porque parece bastar a simples indigência para possuir o reino dos céus. E não é isso. Não é que pela simples indigência, pela simples falta de posses, você possua o reino dos céus, mas bem-aventurado os pobres em espírito, isto é, aqueles que não se apegam às riquezas, aqueles que sabem que a sua felicidade não está na riqueza,
aqueles que sabem usar da riqueza para o bem dos outros, porque não são apegados à sua riqueza, e aqueles que sabem que precisam sim ser ricos com as realidades celestes, precisam ser ricos dos tesouros do céu. Durante toda a quaresma de São Miguel, todos os anos, nós ouvimos isso, pedindo a Deus esta graça de que nós estejamos dispostos a trocar as riquezas da terra pelas riquezas do céu. Parece óbvio, mas infelizmente, meus santos, não é. Infelizmente, com muita facilidade, nós procuramos as riquezas da terra. Com muita facilidade, nós vemos como desejáveis as riquezas da terra, mas não vemos da mesma maneira, e até deveria, de uma maneira mais atraente ainda, as riquezas do céu. Então é uma realidade, é uma graça que nos vem do alto. Pedir a Deus a graça de sermos pobres em espírito, para que não sejamos apegados às coisas. Pedir a Deus a graça de sermos pobres em espírito, para que queiramos e nos empenhemos a ser ricos com os tesouros do céu. E pedir a Deus, e aí vem o ponto, que é o ponto central em São Leão Magno, a graça da humildade, porque é ela, no fim das contas, que nos garante possuir o reino dos céus. E aí ele diz, é verdade, que os pobres, eles estão mais inclinados à humildade e os ricos à altivez. É verdade que com mais facilidade se adquire a humildade na pobreza, mas isso não significa que não haja pobres soberbos e ricos humildes. Então, o que nos garante, o acesso ao reino dos céus é esta humildade. Por isso, então, ele vai dizer, feliz então o pobre em espírito, que não se prende ao amor das coisas transitórias, mas anseia enriquecer-se com os tesouros do céu, e que procura com todo o seu coração a humildade, isto é, reconhecer que nós, com todas as riquezas que possamos ter neste mundo, somos pó, e ao pó voltaremos. Nós ouvimos na primeira leitura de hoje, no final da primeira leitura de hoje, pois a figura deste mundo passam todas as riquezas. Vamos lá, vamos elencar algumas riquezas deste mundo. Os bens que este mundo pode oferecer, os bens passam. A ferrugem destrói e a traça corrói. A beleza passa. A saúde passa. A força, o vigor, ou como usa a expressão a Sagrada Escritura, os músculos do homem passam, e não são eles que agradam a Deus. Então, a glória que esse mundo pode oferecer é passageira e tão instável. Hoje você pode estar na crista da onda, amanhã na boca do povo. A glória desse mundo é instável e passa. A figura deste mundo passa. Então precisamos pedir a Deus, nesta bem-aventurança, pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça evangélica que vem do alto. Essa graça que não é aprendida simplesmente pela intelectualidade, pela sabedoria humana, mas é graça de Deus, de eu querer ser rico aos olhos de Deus, de eu querer ser rico com as coisas de Deus, e de, na minha vida, quer na pobreza, quer na riqueza, aprender a humildade
e cada um, segundo as suas posses, fazer o bem. Em resumo, é isso que São Leão Magno diz, quando ele reflete a respeito desta primeira bem-aventurança. Aí vem a segunda bem-aventurança aqui, segundo Lucas, né? Ele vai dizer: bem-aventurados vós que tendes fome. E aí São Leão Magno, ele reflete, ele medita sobre esta bem-aventurança, particularmente lá em Mateus, que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ele diz: esta fome nada tem de corpóreo, esta sede nada tem de terreno. Ele diz: o Senhor não está falando de uma fome de comida e de uma sede de bebida, porque pelo amor de Deus, ninguém pode ser bem-aventurado porque passa fome e porque passa sede. Não pode ser isso. Ele vai dizer que essa bem-aventurança consiste, palavras suas, naquele que anseia ser repleto do Senhor. Bem-aventurado quem tem fome de Deus. Bem-aventurado quem tem sede de Deus. Bem-aventurado quem anseia ser repleto de Deus. Aí aqui, meus irmãos, nós compreendemos que é um dom do alto, né? Por quê? Porque existe um anseio, existe um desejo, existe uma vontade profunda em nós. Mas o que existe de vontade profunda em nós, não poucas vezes, não se refere às realidades divinas, mas às realidades passageiras. Então esta bem-aventurança, ela está muito ligada à anterior, sem sombra de dúvidas. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor. Na Santa Missa, este desejo, ele é como que excitado, né? Para que nós tenhamos mais ainda esse desejo. Provai e vede como o Senhor é bom. O sacerdote, ele levanta a Eucaristia e diz: provai e vede como o Senhor é bom. Para que nós desejemos o Senhor. Para que nós desejemos ser repletos dele. Para que nós desejemos a sua presença viva e atuante em nós. Para que nós vivamos constantemente na sua presença. Mas nós precisamos pedir, porque eu não tenho dúvidas, e não é errado, tá? Mas eu não tenho dúvidas que vocês rezem pedindo a Deus a graça de o dinheiro de tão esticado em cada mês, que dê para pagar as contas, que dê para comprar comida, que dê para pagar todas as dívidas, comprar uma roupa, um sapato, algo que esteja faltando. Ô Senhor, me ajuda. Não há nenhum mal nisso. O problema é, nós aplicamos o nosso desejo, nós exercitamos a nossa capacidade de desejar para as coisas passageiras. Ô Senhor, concede-me a graça de eu recuperar a saúde. Todo mundo pede quando adoece. Quem não pede? Mas eu pergunto, você pede? E pede constantemente a Deus a graça de desejá-lo cada vez mais, de amá-lo cada vez mais, de querer estar cada vez mais próximo a Ele, mais profundamente nele mergulhado. Será que você constantemente tem pedido esta graça, procurado esta graça? Então continua São Leão Magno, ele diz que esta fome e sede de justiça consiste exatamente nisso. Não numa fome de comida, não numa sede de bebida, mas num desejo de ser repleto do Senhor. Nós, os sacerdotes, os religiosos, os leigos também podem rezar a liturgia das horas. E nas festas e solenidades
de laudes, né, da oração da manhã, em todas as festas e solenidades, nós rezamos o Salmo 62, que diz: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Então a imagem aqui é daquela terra rachada, que quando ela recebe a água, ela até modifica a sua aparência, né? As ranhuras, as rachaduras até desaparecem, porque a terra cria novamente um aspecto uniforme, porque ela foi regada, ela foi embebida. A minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Então nós, em todas as festas e solenidades, rezamos este salmo pedindo a Deus que nos conceda desejá-lo, desejar as coisas do céu, desejar a sua presença em nós, desejar a nossa união com Ele. Desejo sem o qual o primeiro mandamento não pode ser vivido. Como é que eu vou amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha mente e com todas as minhas forças, se eu não o desejo com todo o meu coração, com toda a minha mente e com todas as minhas forças? Provai e vede como o Senhor é bom. Então é quase você catequizando a sua alma e dizendo: como o Senhor é bom. Creia, como o Senhor é bom. Deseje. Você dizendo para a sua alma e você suplicando a Deus que Ele, que é o catequista por excelência, que Ele catequize você desde dentro, porque Ele é o mestre que tem uma cátedra no nosso coração. Os mestres humanos, eles dizem desde fora. Eu estou aqui martelando, dizendo, tossindo, falando, tossindo e falando, esperando que essa palavra entre no meu coração e no coração de vocês. Porque eu estou falando de fora, mas o mestre interior, aquele que habita em nós, nos fala desde dentro. E quando Ele nos comunica, Ele nos ilumina. Ele não apenas, Ele comunica, mas Ele convence. Eu apenas comunico, desejando que a graça de Deus convença. Eu falo de fora, desejando que a graça de Deus faça entrar esta palavra. Mas a palavra de Deus, ela, quando fala, ela cria aquela realidade falada. É uma palavra poderosa. Então, quando a palavra de Deus me fala da beleza de Deus, do quanto Deus deve ser amado e desejado, aquela sabedoria nos é comunicada. E nós começamos a amar e a desejar. Então peça a nosso Senhor que fale dentro de você, dizendo o seu nome, como Ele disse uma vez, Maria. E Madalena virou-se e disse, Rabone. Que Ele, o Senhor, fale o seu nome e diga, provai e vede como eu sou bom. Feliz de quem em mim encontra o seu refúgio. Feliz de quem em mim encontra a sua felicidade. E aí sim, nos será não apenas fácil, mas será uma necessidade amar a Deus com todo o coração, com toda a mente, com todas as forças. Nós iremos querer amar a Deus com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. São Gregório Narek, ele diz assim que Deus pode tornar fácil e possível o que nos é impossível. E o interessante é que ele não diz que Deus torna possível o que nos é impossível. Não, ele diz que Deus torna fácil e
possível o que nos é impossível. De modo que tornar-se-á fácil amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças, quando nós desejarmos de verdade ser preenchidos por Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus, porque serão saciados. Vem a terceira bem-aventurança, segundo Lucas, que vai dizer: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. E continua São Leão Magno dizendo que estas lágrimas, que têm a promessa da consolação eterna, nada tem a ver com a comum aflição. Não pode ser, pelo amor de Deus. Bem-aventurado quem chora, quem está aflito simplesmente. Que você pode estar chorando e está sendo afligido pelas consequências dos erros que você cometeu na sua vida. Então, isso em si não o faz bem-aventurado. Pode ser que você, a partir daí, você aprenda a sabedoria e aí aquela tristeza se tornou uma bem-aventurança. Ok, mas porque você aprendeu a sabedoria, não pelas lágrimas em si. Ele vai dizer que essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, consiste naqueles que choram os seus pecados ou os alheios. Os seus pecados ou os dos outros. Aí sim, isto se torna uma bem-aventurança. Quando você chora porque você ofendeu a Deus. Quando você chora, quando você percebe que você desperdiçou ou tem desperdiçado as graças de Deus na sua vida. Quando você chora, porque você, iluminado pela graça de Deus, você percebe que não é justo que Deus seja tratado com tanta indiferença como você tem tratado a Deus. Então você chora os seus pecados. Então você chora a sua ingratidão. E aquele choro se torna a ocasião de uma conversão, de uma mudança de vida, de um retorno para o Senhor. Ou quando você chora os pecados que os outros cometem. Quando você, como um São Francisco de Assis, que caminhava pelas ruas de Assis, chorando e repetindo: o amor não é amado. Ele sofria porque o amor, Deus, Jesus, não era amado. Então, estas lágrimas, sim, são lágrimas bem-aventuradas. Percebam, meus santos, que infelizmente isso não é óbvio. Vocês sabem, e que tristeza dizer isso, que existem pessoas, deixa eu dizer de uma maneira mais contundente e clara, talvez haja pessoas aqui, talvez não, infelizmente, muitas pessoas aqui passarão toda a vida sem nunca chorar de verdade os seus pecados por uma contrição perfeita. Não estou falando que muitos aqui não vão para o céu não, tá? Porque existe outro choro, isto é, quando você chora porque você se deu mal. Quando você chora porque você se meteu numa enrascada. Quando você chora porque você diz: misericórdia, eu vou para o inferno. Deus que é bom. E Deus que quer que o homem se salve. Que todos os homens se salvem. Deus acolhe este arrependimento imperfeito. E é muitas vezes este arrependimento que ali no confessionário é apresentado. Uma contrição imperfeita. Mas a contrição perfeita de quem se entristece, não porque eu posso ir para o inferno por causa dos pecados que eu cometi, mas porque eu magoei a Deus. Porque Deus não merece ser tratado assim. Porque Ele é tão bom e eu tenho a Ele dado tão pouco ou não tenho dado nada. Não é justo.
e você chora os seus pecados. Esta é a contrição perfeita que muitos não a têm, porque muitos por ela não suplicam. Pedir a Deus: Senhor, já que eu não posso mais pedir a graça de não pecar, já que já pequei tanto, concede-me pelo menos chorar de verdade os meus pecados. Já que eu não posso ter a pureza de quem nunca cometeu um pecado, dá-me, Senhor, o amor que me faça chorar profundamente todos e cada um deles, que as minhas lágrimas te consolem, para que sejam expressão do meu amor por ti. Então podemos e devemos pedir a Deus esta graça, esta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram. E aí continua São Leomagno, ele diz que esta bem-aventurança também consiste em chorar os pecados alheios, eu já falei, né? Mas ele dá um passo além, porque sabe que ser mais digno de lástima quem pratica a maldade do que quem a sofre, porque quem a pratica se caminha para o castigo, para o inferno. É claro que ninguém quer sofrer a injustiça, sofrer a maldade, mas nós deveríamos ter essa visão espiritual de ver que, embora seja triste sofrer a maldade, é infinitamente mais triste cometer a maldade. Porque quem sofre, não por causa daquilo, não vai para o inferno. Mas quem comete, compromete a sua salvação eterna. Por isso que ontem nós refletíamos, né? Dizendo que é melhor sofrer do que cometer uma injustiça. É melhor sofrer do que cometer uma maldade. E por fim, vem a última bem-aventurança aqui apresentada por São Lucas. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Isto é, não é simplesmente bem-aventurado quando você sofrer perseguição, mas quando você for perseguido porque você é de Deus, porque você crê, porque você é obediente a nosso Senhor. Quando isso, você sofre, você se torna um bem-aventurado, porque você entra na esteira dos santos que isso sofreram. Você entra na esteira dos mártires que por causa disso morreram. E você se une perfeitamente a Jesus, que por causa da vontade do Pai e para a nossa salvação, derramou o seu sangue numa cruz, por obediência ao Pai e pela nossa salvação. Peçamos então, meus santos, nesta quarta-feira, desta 23ª semana do tempo comum, peçamos a Deus a graça destas 4 bem-aventuranças. Pode ser que você tenha ouvido e nem tenha ainda compreendido-as completamente. Peça então a Deus, o seu mestre interior, que vai ensinando pouco a pouco a beleza de todas essas bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.